Eu vou iniciar fazendo a leitura da passagem do Evangelho, onde está também vinculado na mensagem que vou repassar, que fala: amai os vossos inimigos, pagar o mal com bem. Está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aprendeste que foi dito: amarei vosso próximo e odiarei vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estais nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não os fazem também? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, verso 20, 47. Essa passagem, meu irmão, ela nos esclarece, fazendo a referência, como Jesus nos pede, que amemos uns aos outros como Jesus os amou, para que possamos a cada dia estarmos com Ele no caminho, exatamente para que não venhamos ter tantos dissabores. E a passagem da noite de hoje que eu trago da reflexão é falando exatamente de um tema que inclui muito essa questão de quando adquirimos em nossa vida inimigos. O que realmente acontece e o porquê que nós devemos sempre cultivar em nossas vidas a amizade, o companheirismo, a união acima de tudo. E o tema é recursos infalíveis para a obsessão. E eu pergunto e respondo: o que é a obsessão, para poder melhor nos entender? O que é isso, hein, a obsessão? Sei que muitos compreendem e sabem. No dicionário a gente encontra que é uma ação de obsedar, de importunar, no sentido figurado, ideia fixa, preocupação constante com algo ou alguma coisa. Isso é uma obsessão. E Kardec, ele ainda, no sentido da doutrina espírita, e onde o espiritismo esclarece, também fala que é a ação persistente que um mau espírito causa no indivíduo, que nos diz, e está também no Evangelho segundo o Espiritismo. E quais são as fases dessa obsessão? Ela tem 3 fases: a simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão, ela faz essa classificação. E a simples é quando a gente vê uma pessoa já assim numa pré-depressão. Há um envolvimento fluídico. E a fascinação? A fascinação, a depressão já está instalada. Onde a pessoa que está com a depressão vive uma ilusão criada e não acredita mais em nada.
E a subjugação? Ali já é constatado a depressão profunda, onde predomina a vontade do obsessor. A pessoa já perde o discernimento de pensar, de agir, e passa a sofrer. E como nós sabemos que a doutrina espírita, ela tem o esclarecimento de nos repassar e de falar a respeito da obsessão, porque a gente estuda os casos, a gente presencia em reuniões mediúnicas, a gente sabe que a codificação da doutrina espírita, ela é toda esclarecedora, exatamente voltada para a parte mediúnica. E nas reuniões mediúnicas impressiona o número de espíritos vingadores. A origem de maior parte dos problemas obsessivos que induzem as pessoas a procurar auxílio nas casas espíritas. E há quem estranhe, né? A pessoa que possa estar passando pela obsessão se perguntar: nunca fiz mal a ninguém, por que estou passando por isso? Né? Como pode ficar buscando respostas? Por que de tanto sofrimento? Por que de tanta desatino de estar passando essa depressão que lhe causa tanto mal-estar? E a gente acompanha e vê que isso ocorre, meus amigos, assim, que tendemos sempre a perigosas indulgências na análise de nosso comportamento. Cada um de nós temos o nosso comportamento quanto somos extremamente severos na avaliação do comportamento ao outro. Nós muitas vezes não temos indulgência, né, para com os problemas alheios, para com os problemas do outro. E estamos a não ser indulgente, passamos a divulgar, a falar, a fazermos julgamentos, né? E isso tudo são pontos que, se a gente for avaliando, nos leva a prejuízos. E exatamente por a gente ver que, se a gente não tiver o orar e vigiar, nós estamos caindo em tentação a não sermos tão indulgentes ao problema alheio, ao comportamento alheio. Aí passamos a ter julgamentos, passamos a ter ali já uma ligação com o outro. E os prejuízos que porventura causemos a alguém, de ordem material ou moral, não nos parecem graves, o que certamente não é o ponto de vista daquele que foi prejudicado. Ou seja, às vezes nós prejudicamos alguém, mas nem nos damos conta, né? A gente vai fazendo uma ação ali, outra ação ali, sem nos darmos conta que muitas vezes certas atitudes erradas nossas prejudicam muito o outro e não
prestamos atenção e quando cuidamos, tem ocorrido muitos prejuízos. Vamos ver onde entra a questão de prejuízo e questão do prejudicado. Uma história de uma jovem exuberante beleza que se envolveu, que seduz um homem casado, pai de 4 filhos, onde diante desse relacionamento, dessa atitude, se nós procurarmos nesse trechozinho, nesse pequeno trechozinho, a gente já vai encontrar uma pessoa que causou prejuízo e muitas pessoas prejudicadas, né? Se era um homem casado, existia uma esposa, existiam os filhos. E a esposa, tendo conhecimento desse relacionamento, exige uma separação. Desta separação vem os dissabores. Filhos se envolvendo com drogas, filhos rebeldes dentro de casa, filhos sem querer aceitar mais o pai, a esposa revoltada com toda a situação, passa a odiar o marido, e a moça, ela procura uma justificativa para a sua consciência, onde fala, onde descreve que não tem culpa. Quem tem culpa, a beleza dela, a exuberância dela, a boniteza dela. Mas por trás dessa boniteza, dessa exuberância, dessa beleza, tinha um ser pensante, que não se preocupou com o outro, e não pensou no outro. Então aí desencadeou um processo obsessivo. Por quê? Ao desencarne da esposa, ela levou para o túmulo essa falta de perdão para com esta irmã. E a irmã foi prejudicada. Ela teve muitos prejuízos, porque ela passou a viver uma vida infernal, onde a beleza dela não acudia, onde a exuberância dela ficou invisível. Só ficou visto nessa irmã sofrimento por muitos e muitos anos, por muitos e muito tempo. Ainda que tenhamos comportamentos ilibados, podemos sofrer um assédio espiritual vinculado a existências anteriores. Esse caso é de uma história presente, carnal, e histórias de vidas anteriores, né? Obsessões de vidas anteriores, que também pode acontecer, como foi perguntado lá no início. Mas me estranha, porque estou passando por isso, não faço mal a ninguém, não faço nada de errado. Não entendo, não compreendo. Mas muitas vezes também pode ser de outras existências, de outras vidas. E nossas vítimas de ontem podem emergir da espiritualidade como os verdugos de hoje, pretendendo que lhes paguemos nossos débitos com a moeda das lágrimas. Na hora da cobrança, ou na hora que estamos às vezes cometendo um erro a alguém,
julgando ou prejudicando ao outro, nós não pensamos nas lágrimas que nós poderemos perdermos mais na frente por essas atitudes erradas nossas. E talvez o problema mais frequente nos chamados processos obsessivos é o mais difícil de ser resolvido, já que íntima ligação entre o devedor e o credor é movido pelo ódio do agressor e pela culpa do agredido. Gente, passa a acontecer, a gente perceber que o obsessor, movido pelo ódio, movido por esse sentimento que fascina ele, que deixa ele ser mais forte do que qualquer outro sentimento bonito, passa a mover uma agressão levando aquela pessoa que está passando por essa obsessão a tantos problemas, a tantas situações, que se a gente bem pensasse, se a gente bem entendesse, quando Jesus pede e diz nos seus ensinamentos: amai uns aos outros como eu vos amei, orai por aqueles que vos perseguem. Às vezes a gente diz assim: olha, fulano, essa passagem aí é para tu, que tu não perdoa. E às vezes você também está passando por uma situação parecida com essa, com dificuldade de perdoar, com dificuldade de ir até aquele onde você prejudicou ou agrediu, pedir desculpas, se refazer. E por mais que você queira estar desligado, seu ódio, seu sentimento negativo torna ligado. Por quê? Porque aquele sentimento que tem de querer destruir, de querer vingar-se, está mais forte do que qualquer outro sentimento. Então você pensa que está separado, você pensa que causando mal e viaja, vai embora lá para São Paulo, lá não sei para onde, está resolvido. Mas não vai consigo ali dentro. O outro não ficou também com ressentimento. Então esse sentimento ele liga. E quando informado, ou seja, tomar o conhecimento que o obsediado tem a ver, o obsessor, com a personificação do mal, anseia pelo seu afastamento, rogando a Deus que encaminhe para o quinto dos infernos, diz assim: tomara que fique bem longe de mim. Porque você causa o mal, você prejudica, e quando você toma o conhecimento que está sofrendo alguma coisa e tem a ver com algo que você fez de errado, você ainda quer que o irmão ainda deseja mais coisa ruim. E mobiliza todos os recursos para conseguir seu intento, apelando muitas vezes até para mistificações que propõem o desfazer suposto do mal. Tipo assim, dos maus feitos, Quando a pessoa se dá conta, aí começa a querer ir atrás de um rezador ou daquelas encruzilhadas ou alguma coisa que ajude com que aquela situação se resolva logo, pensando que é assim que se resolve
que se convence um irmão obsessor a desistir. Pagam até fortunas generosas, gratificações altíssimas, para se ver livre daquela obsessão que está passando. Semelhante comportamento acaba gerando mais hostilidade da parte do desencarnado, dificultando o trabalho dos benfeitores espirituais, que não agem na maneira que nem policiais que dá voz de prisão ao bandido que invade uma residência. Se nós repararmos aqui, gente, é onde lá na passagem diz que não se paga o mal com o mal, né? Que não é fazendo esses tipos de procedimento que vai fazer com que o irmão se convença e que está agindo errado. Eles muitas vezes ficam mais hostil. E é importante que a gente compreenda e entenda que para eles o obsessor, ele também é um filho de Deus, mais necessitado do que o próprio obsediado. Esse irmão que está nesta função de estar obsediando, a gente se esquece que ele também é um espírito em evolução, é um espírito que não despertou ainda para o amor e que a gente só quer que ele se dê mal, que a gente só quer que ele seja banido do nosso meio. Porquanto está sob a inspiração do ódio, do desejo de vingança, do sentimento profundamente comprometedor, ele fica um irmão necessitado. Por isso Kardec, ele propõe uma ação diferente, que cada um exercite a caridade em seu benefício, que vibremos com amor para que este irmão encontre ajuda, auxílio, que ele trabalhe dentro de si, ele encontre ajuda da espiritualidade para ajudar ele a se transformar, a ele querer se libertar desses sentimentos tão maléficos que só o atrasam. Que eles sejam amparados e atendidos em suas necessidades e que cultivemos um comportamento evangelizado, capaz de sensibilizá-los. Somente assim modificaremos suas disposições. Essa é a proposta de Allan Kardec, onde ele nos dá esse ensinamento, que em vez de ficarmos querendo ainda cada vez mais o mal daquele obsessor, querendo que ele se prejudique cada vez mais, que nós passemos a orar por ele, a querer que ele seja atendido. E vou contar uma história, como funciona, como dá certo. Um homem sofria há muito tempo incremente obsessão. Ele passava por desajustes físicos, ele passava por desequilíbrio, ele sentia fortes dores que não era explicado.
O objetivo deste obsessor era infernizar a vida deste homem. E um mentor espiritual, e ele resolveu procurar ajuda numa casa espírita. Onde ele recebeu seguintes orientações. O mentor espiritual fez 3 recomendações. O que ele tinha que fazer? Que ele orasse pelo obsessor, que ele lhe pedisse perdão e que dedicasse ao esforço do bem. De princípio, quando o homem recebeu essas recomendações, ele fez um sinal negativo, que não ia ter forças de orar por aquele obsessor e também muito pouco pedir perdão e nem se dedicar ao esforço do bem. Mas a equipe espiritual que fazia parte daquela instituição passou a orar por aquele irmão que estava recebendo aquelas recomendações. Então, ao chegar em casa, ele já chegou com outro pensamento, de aceitar, a se modificar seus atos, suas ações. Passou a orar em vez de desejar o mal. Passou a todo dia em suas preces pedir perdão. E durante 4 anos, o obsediado ainda seguiu obsediando. E o irmão ali, se aguentando nas orações, seguindo a orientação, sempre a voltar com o perseguidor espiritual. E ele dizia: meu Deus, mas esse irmão não vai me deixar em paz? Continua me perseguindo? Porque ele sentia, a ação do obsessor era forte. Às vezes ele desanimava, mas sempre recebia a mesma orientação emanada da espiritualidade. E o que ele fez? Um dia ele chegou à casa espírita e se matriculou-se para fazer o estudo de espiritismo e mediunidade. E aprendeu a lidar com aquela influência a partir de um comportamento evangelizado. O que aconteceu, né? Esse irmão passou a frequentar mais vezes a casa espírita, ele passou a orar e passou a vir estudar a mediunidade para poder conhecer melhor aquela situação que ele estava vivenciando. E claro que, ao vir à casa, ele se instruía cada vez mais, ele se evangelizava cada vez mais. E aí, suas ações e suas atitudes iam modificando. E depois do estudo mediúnico, passou também a desempenhar trabalhos na casa, se dispondo a varrer, se dispondo a ajudar na arrumação das cadeiras, se dispondo a chegar sempre o primeiro para estar lá na porta recebendo os visitantes. Passou a frequentar mais vezes e, acima de tudo, fazer o evangelho do lar em sua casa. E todas as vezes, na prece inicial e na prece final, ele pedia pelo irmão obsessor. E, para nossa surpresa, como o irmão já estava bem presente nos estudos, nas reuniões, o irmão foi chamado
para um atendimento fraterno, e onde foi cada vez mais esclarecido e ajudado pela equipe espiritual, que ele continuasse mais firme, mais fervoroso naquilo que verdadeiramente ele estava sentindo e se modificando. E que, um belo dia, ele participando do atendimento aos colaboradores com a espiritualidade, a espíritos em desequilíbrio, que era chamado as reuniões que fazia interno, ele foi surpreendido com uma manifestação do obstinado obsessor, que se dirigiu a ele pela psicografia mediúnica, dizendo: vim me despedir. Durante 4 anos atormentei você, disposto a vingar-me do que me fez em vida anterior. Fora os anos para trás que perdi a conta. Mas estou me despedindo. As suas orações me alcançou. As suas mudanças me auxiliou. E a partir daquele dia, o obsediado livrou-se em definitivo dos problemas emocionais e espirituais que o afligiam. Confirma-se o irresistível poder que desenvolvemos quando nós decidimos a eleger o bem por ideal de nossas vidas, por móvel de nossas ações. Aqui, gente, foi uma história onde eu tirei da revista, dessas revistas espírita, Reformador, onde ela foi verídica. E que, através das nossas entrevistas, através da gente conversar com várias pessoas que muitas vezes nos procuram e frequentam, fazem também relatos parecidos com esses. Que a partir do momento que se permitem a buscar uma transformação para a sua vida, mas isso verdadeiramente, muitos problemas que às vezes acontecem no seu cotidiano, em sua vida, são cessados. E a gente vê que é a mais poderosa arma do universo, capaz de abater o mais obsessor, modificando suas disposições em favor de uma existência mais tranquila e feliz para nós. Se nós formos ver também, Francisco Bernardoni, ele procede uma mudança radical em sua vida quando ele foi surpreendido pela sua mediunidade, onde despertava nele a ouvir vozes, dizendo, essas vozes vinham da espiritualidade, que dizia assumir a difícil missão de restaurar os ensinamentos de Jesus, passando a teoria da prática conforme o ambiente religioso de seu tempo. Então, porque a gente é religioso, é católico, é crente, né? Como diz para um culto evangélico, se você está passando por problemas de obsessão, uma depressão, e ela persiste, ela continua, não tenha medo de buscar ajuda, onde sabemos que lá você vai encontrar. Não pense que por você ser da Igreja Católica e você está passando por um processo obsessivo, você não pode procurar ajuda. Claro que pode.
É você quem sente na pele as dores, o sofrimento, o arrastamento para a baixa estima. Então se libertem. Procure, se você conhece alguém que sofre tamanhas depressões, obsessões, pessoas que você vê com pensamento fixo de querer suicidar-se, querer viver na tristeza, na melancolia, sem querer viver, ou que vive pregnado a sentimentos negativos, sofrendo ali de sabores, analise que aquela pessoa não está bem, que aquela pessoa está precisando se evangelizar, se educar moralmente, rever seus conceitos que está fazendo. Porque o nosso principal objetivo é despertar em você a espiritualidade, ajudar o ser humano, ajudar cada um a se libertar de erros e falhas adquiridas ao longo da vida. Quem de nós não falhamos? Quem de nós não erramos? Mas nunca é tarde para nos consertarmos. Nunca é tarde para nos corrigirmos. Não é mesmo? Porque a gente pensa assim. Outro dia, nesses dias eu lendo uma mensagem que tinha passado, era falando assim que não existe na lei do universo de repente, né? A gente acha que de repente meu casamento ficou ruim. De repente a minha vida não presta. De repente não alcancei meus sonhos. Não nos mostra que é com muita disciplina que a gente faz tudo errado, né? Pode até parecer que não é, mas é a mesma lei. O vetor é que muda, ou seja, às vezes a direção é que dá o ponto errado, né? Mas às vezes tem a mesma. A gente pensa que da mesmo jeito que a gente tem disciplina de fazer coisas certas, a gente também se disciplina a fazer coisas erradas. Mas às vezes a gente não quer assumir, a gente não quer aceitar. A gente todo dia a gente quer ver novelas, quer ver o que está passando da vida do outro, mesmo que depois a gente vá ter vida frustrada. E a gente vê que muitas vezes é com muito empenho que a pessoa se determina a manter um ódio dentro de si. Às vezes da mesma força que você diz eu amo, tem pessoa que diz também eu odeio, né? Chega e enche a boca. E é nessa questão de todo dia a gente fazer aquilo que é errado, ou quando diz é com muito empenho, que todo dia eu mantenho ódio em relação àquela pessoa, para depois envolver todo tipo de doença e prestar. A gente às vezes tem ódio pelo outro, raiva pelo outro, que adoece. Mas isso não é só uma vez, nem duas, não é todo dia. Onde muitas vezes não baixa a crista para a humildade, né? Tá sempre ali sendo ostensivo. Que quando a gente falta com essa humildade, o que acarreta é a gente plantar um conjunto de inimigos e pessoas que nos detestam. Então teríamos que a gente trocar, em vez da gente ficar criando
Como nós sabemos que todo dia a gente pode fazer isso, fazer o diferente. Aquela questão da gente entender que todo dia eu sou capaz de amar mais. Todo dia eu sou capaz de perdoar. Por que não? Todo dia eu sou capaz de não alimentar no meu íntimo aquilo que vai me afastar do outro, de um irmão. Porque quando a gente pensar assim, quando a gente fizer assim, a gente vai entendendo e compreendendo que não é a questão nós entender que não existe a lei do de repente, né? Existe o acúmulo, existe a alimentação daquilo que nos causa mal. Se alimentarmos o que nos causa mal, vai encher o saco. Mas se também trocarmos alimentando só sentimentos bons, coisas boas, vai nos favorecer sempre o amor ao próximo, né? Então é preciso que a gente compreenda e observe que a gente não pode viver escravo mentalmente de tantos pensamentos que nos prejudicam. Vamos fazer uma higienização, vamos nos limpar, vamos deixar que as nossas mãos elas façam sempre o que ela tem vontade, que ela alcance sempre o que ela quiser fazer, voltada para o bem e não para o mal. Adquirir o hábito da prece ou oração. Procurar ajuda, gente. Não tenhamos vergonha de quando estivermos sofrendo qualquer probleminha. A gente guarda. Depois está uma proporção que não temos como cuidar. Então vamos criar o hábito de pedir em nossas orações todos os dias ajuda. Termos humildade, curvar, silenciarmos no nosso íntimo e buscarmos a Deus para que Ele nos fortifique nesta fé, nesta confiança que temos Ele como um Pai Criador e que ama todos os seus filhos. Essa é a minha mensagem da noite. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, não como uma forma, mas para que possamos sentir melhor a espiritualidade, para que possamos melhor conversarmos com Deus e agradecer a Ele por mais essa oportunidade que nos foi concedida nesta noite, de podermos nos alimentarmos nesse banquete espiritual, para que possamos voltar para os nossos lares fortalecidos, preenchidos da Tua mensagem, Senhor. Muito obrigada, espiritualidade, que está conosco, nos auxiliando, nos inspirando a transmissão da mensagem e a recepção da mensagem por cada um de nós. Que a paz, a harmonia e a luz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.
Rosa.